Olá, bem-vindos ao Por Dentro do Legislativo. Nesta edição, um pouco diferente das outras, porque estaremos apresentando a nossa retrospectiva 2024. Eu, Janaína Garcia, já estou aqui ao lado do meu colega Paulo Radamés, que estaremos revisitando os melhores bate-papos com os deputados que presidem as comissões e as frentes parlamentares aqui da Casa de Leis. É isso aí, Janaína. Ao longo de 2024, a gente manteve esse formato de videocast aqui no Por Dentro do Legislativo, mas chega de conversa, vamos assistir? Bora lá, Paulo. Vai lá. Deputada, a senhora vem fazendo um trabalho bastante ativo, bastante atuante em defesa das mulheres. Como que vem sendo conduzido esse trabalho, que inclusive, né, tem a participação aí também da deputada Lia Nogueira, da deputada Gleice Jane, né? Então, é um trabalho em conjunto. Sem dúvida nenhuma, muito importante a gente ressaltar aqui que nessa legislatura a gente está com 3 mulheres, né? Eu, Lia Nogueira e a deputada Gleice Jane. A importância, né, de nós termos um reforço, né, feminino aqui na casa e trabalhando em conjunto essas ações, tanto a Lia como a Gleice, a gente tem apresentado vários projetos que vêm no sentido de trazer a defesa das mulheres, de também trazer o fortalecimento das mulheres na participação da política, mas não só na política, mas estabelecer e demonstrar para essas mulheres que elas podem estar onde elas queiram estar, onde elas se sintam capazes de estar. E eu falo que nesse cenário, a importância hoje de nós termos mais duas deputadas, eu acho que também estimula, né, as nossas mulheres a participarem da política. E não tenha dúvida que desde que eu entrei nessa casa, lá em 2011 ainda, né, no meu primeiro mandato de deputada estadual, a gente tem feito um trabalho em defesa dos direitos de nossas mulheres e não dá para ser diferente, né? Até por conta de toda a desigualdade que a gente vivencia. E hoje eu recebi uma pré-candidata a vereadora no meu gabinete e a gente falava que a gente já avançou muito. Se a gente pensar que há 92 anos atrás, nem o direito de votar nós tínhamos, né? E aí, no primeiro momento, nós tínhamos que ser autorizados pelos esposos para poder votar, né? E aí, quando a gente vem com tanta luta, podendo se candidatar e assumir um cargo público, a gente, então, realmente começa, eu acho que sair daquele mundinho, né, que era apenas aquela mulher submissa, a dona de casa, a mãe, aquela mulher que estava simplesmente à disposição do marido, do esposo, enfim. Era uma coadjuvante da família. Era uma coadjuvante, né? E a gente passa a ser uma protagonista, né? Então eu acho que hoje nós estamos protagonizando uma nova história, um novo momento e também a gente vê um avanço também, até mesmo no conceito dos próprios homens, né? Tanto os deputados como na sociedade de um modo geral. Claro, dentro do que, se a gente imaginar que a gente já avançou, mas a gente ainda precisa avançar muito. Mas a gente vê hoje um outro olhar na participação da mulher em todos os espaços de poder, em todos os espaços da sociedade. Que a mulher, hoje ela conquistou, né, esse direito de estar onde ela realmente se sinta capaz de estar, né? E há uma certa compreensão. Infelizmente, nós acho que ainda temos muito a romper com a questão da violência contra as mulheres, né? Os feminicídios que ainda acontecem e que dói na nossa alma, e exatamente tudo isso vem acontecendo por conta realmente de uma mudança comportamental e da mulher buscar esse direito de também poder estudar, de também poder trabalhar, de também, de repente, não se sentir bem num relacionamento e não querer mais continuar naquele relacionamento porque não está sendo feliz, né? E essa mudança, esse olhar da mulher se sentindo, eu não digo nem empoderada, mas de ter o direito de ser uma cidadã e de decidir o destino da sua própria vida, né? Isso muitas vezes incomoda, né? E aí vem a violência tentando barrar essa evolução da mulher na sociedade de um modo geral. É uma resposta, né, ignorante a todo esse progresso. Exatamente. E por que a senhora acha que Mato Grosso do Sul, infelizmente, tem tanto destaque nessa discussão?
Todo começo de ano acompanha, né, a divulgação de números relativos aos feminicídios aqui em Campo Grande. Isso é recorrente nos últimos anos. Por que a gente sofre com isso em especial aqui? Olha, a gente pode analisar vários fatores. Será que a gente tem um estado que o machismo impera? Não é? O patriarcado ainda acho que não saiu de dentro, né, dessa sociedade tão machista? Pode ser. Agora, quando se fala em dados de violência contra a mulher, eu entendo que o Estado hoje ele está tendo uma rede de proteção também que está estimulando essa mulher a buscar ajuda. Né? Porque antes a violência doméstica, a violência contra as mulheres era algo invisível. Depois do advento da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher ela começou a se tornar visível e a tirar essa coisa da naturalização de é muito normal, é natural que a mulher apanhe. Então isso foi tomando uma proporção de que a mulher começou a entender que aquilo não podia ser uma prática normal na vida dela. Porque infelizmente a gente vem de uma educação lá nos primórdios dos anos 60, vamos colocar aí até então, aonde a mulher era criada para casar, ter filhos e cuidar do esposo. Né? E esse sentimento muitas vezes nos levava a achar que muitas vezes apanhar do marido era uma coisa normal. Não é assim mesmo, porque lá no passado era assim também com a minha mãe. Era um mal menor. Você entende? E isso, a partir do momento em que se tipificou, né, a violência contra a mulher, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física, as mulheres começaram a entender que elas não eram obrigadas a passar por aquilo e que aquilo era inadmissível, né, porque o ser humano, de um modo geral, seja ele homem, seja ele mulher ou qualquer preferência sexual que ele tenha, o respeito e os direitos, né, tem que ser respeitado. Né? Então, eu acho que a partir da Lei Maria da Penha é que abriu os olhos das mulheres, principalmente, de se colocar como, espera aí, esse aqui é o meu direito e eu quero que ele seja reservado, é meu direito. Né? E é claro que a partir daí também a lei começou, né, veio com sanções, veio com indicações, veio com as medidas protetivas, que deu também para a mulher uma certa segurança. Né? Então, a partir daí a gente começa a falar de violência doméstica e ser entendida o que era isso. Até então, era uma coisa naturalizada dentro de uma sociedade tão machista que nós vivíamos. Nós temos aí a lei do sinal vermelho, que é exatamente um instrumento, né, da mulher, que é um pedido de socorro, dessa mulher que muitas vezes está num clima e num ambiente totalmente fechado e que ela não tem para quem pedir ajuda. Então, ela indo no mercado ou indo numa farmácia, enfim, ela coloca o xizinho vermelho na mão e é um pedido de socorro. Também nós temos a lei que criou o dia 2 de maio como o dia de combate, dia estadual de combate ao assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho contra as mulheres. Essa lei acabou de fazer aniversário, inclusive. 3 anos, exatamente. A gente até teve um evento, um grande evento, que a gente se uniu, eu falo que foram unidas por mais respeito, que é isso que nós queremos, porque aquela coisa de dizer, muitas vezes, de fazer uma brincadeira com uma parceira de trabalho, colega de trabalho, ou então, eu falo que às vezes uma palavra ela dói muito mais do que um tapa, né? Então, o respeito nos ambientes de trabalho com as nossas mulheres, né? Então essa lei ela veio exatamente para a gente debater, discutir a importância do combate ao assédio moral e sexual. E o que é o assédio moral e sexual contra essas nossas mulheres? E nós tivemos inclusive 2 palestras muito importantes. Uma foi da doutora Elaine Benicasa, que é a nossa delegada da Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, que foi extraordinária. Né? A doutora Elaine que está fazendo um excelente trabalho de combate e
com certeza isso traz uma segurança para nós mulheres e a certeza que a melhor coisa é denunciar para que a gente possa ser visível, para que a gente possa ser vista, para que a gente possa ter as nossas medidas protetivas e inclusive evitar aí os feminicídios, porque a gente sabe que 80% dos feminicídios que acontecem, pelo menos no nosso estado, essas mulheres não tinham nenhuma medida protetiva. Então essas mulheres talvez nunca tivessem denunciado, né? Porque se tivessem denunciado talvez não teriam perdido as suas vidas, né? Então a importância também, então a doutora Elaine, ela colocou muito essa questão da denúncia, da importância de denunciar e dessa rede de proteção que nós temos hoje para cuidar dessas mulheres e também impedir que ela volte a sofrer, né, ser vítima novamente dessa violência doméstica. Além disso, nós também tivemos da nossa tenente Edilaine, que também falou muito sobre a questão dessa violência, muitas vezes velada, de como perceber, perceber que ela tá sofrendo essa violência e também de onde ir buscar ajuda. Os primeiros sinais, né? Os primeiros sinais, né, da violência, porque a gente às vezes acha, mas é só um xingão, né? Aquilo ali pode escalar e virar algo pior. Exatamente. Então, nesse sentido também, essas duas palestras foram muito importantes no dia 15 de maio que passou e que a gente fez esse grande evento. Talvez as pessoas podem não ter contato com esse termo, né? E podem talvez até não saber ou definir. O que é o municipalismo na sua visão, deputado? O municipalismo é você investir nas cidades, né? O governo, nós temos aí 3 níveis de governo: o município, o estado e a União, né? Independentes, né? São órgãos, entes independentes, só que os municípios, principalmente os menores, eles dependem muito, tem pouco recurso próprio. As capitais, os municípios maiores têm uma receita própria deles. Os municípios menores dependem das transferências voluntárias que vêm do governo federal e dependem também dos impostos que são divididos com o Estado. Então, a maioria dos municípios precisa da mão amiga do Estado. Isso sempre foi uma retórica, sempre foi uma pauta. Olha, precisamos investir, precisamos trabalhar com os municípios. Então, esse municipalismo de verdade que eu falei para vocês é aquele que efetivamente pega investimentos, ouve os municípios, ouve a classe política, os prefeitos, os vereadores, os deputados que representam as regiões, onde as pautas são apresentadas e o Estado efetivamente vai lá e coloca recurso, coloca apoio nessas pautas. Então, faz a grande diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dificilmente o município consegue, com recursos próprios, fazer obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem, fazer obras impactantes no município, de mobilidade urbana, e ele vai precisar desse suporte do Estado, colocando recursos lá. Esse é o municipalismo que foi feito no governo Reinaldo, agora no governo Rido, e que tem a participação, claro, da Assembleia, aprovando, e o Estado só consegue fazer isso quando ele está efetivamente saneado e com recursos para investir, e é o momento que nós temos agora. Deputado, a gente aqui na Assembleia, a gente tem 24 deputados, né? É muito tradicional a gente pensar em deputados com uma base muito sólida em determinadas regiões ou às vezes em determinados municípios apenas, né? Como é o seu caso. Você vem de Bataguaçu ali, da região ali do Bolsão, com o Vale do Ivinhema, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? E às vezes algum município ou alguma dessas regiões podem não ter um deputado para representar a sua população. Então, a frente parlamentar, ela pretende atuar nessa lacuna? Isso é um dos planos de trabalho? Hoje a frente, foram 16 deputados que assinaram a frente, mas todos os parlamentares têm interesse, tanto que quando nós fizemos o lançamento, o presidente Gerson Claro esteve presente, porque é uma pauta de toda a Assembleia, né? E é importante isso que você falou, independente da região que o deputado está atuando, as pautas vão surgir. Pautas genéricas que envolvem os 79 municípios, mas podem surgir também pautas específicas de uma região. Região norte com as suas dificuldades, região sul, região de fronteira. Vai surgir, por exemplo, na pauta de segurança pública, que você tem uma especificidade diferente na fronteira, em razão da divisa com o Paraguai, a questão do tráfico de drogas. Estou dando alguns exemplos aqui genéricos, mas então a frente ela vai receber essas demandas de todo o Estado, independente o parlamentar de qual região ele pertence. Outra questão, deputado, é a reforma tributária. É um tema bastante importante e que a casa, inclusive, vem debatendo muito, né? A frente, ela vai atuar de que forma para poder contribuir nesse sentido? Eu acho que o mais importante, inicialmente,
é a gente conhecer a reforma tributária, porque a maioria, eu tenho conversado com prefeitos, com vereadores, presidentes de câmaras, a maioria nem sabe o que vai impactar. A reforma foi aprovada meio a toque de caixa, agora está na fase de regulamentação e os municípios não sabem que vai deixar de existir impostos como o ISS, Imposto sobre Serviços, que é dos municípios, o ICMS também vai deixar, vai virar um imposto único, estadual, mas o que isso vai impactar? Como que vai afetar a gestão tributária municipal? Exatamente, a receita do município. Então acho que o início que a frente quer fazer, e eu vou propor em breve um debate em cima disso, uma reunião, trazer um especialista que pode descrever quais são os impactos, mas não o impacto de forma geral. Nós precisamos saber os impactos dos municípios sul-mato-grossenses. Nós temos uma realidade diferente dos municípios de São Paulo. É um estudo direcionado, Rio né? de Janeiro, sim, nós somos um estado produtor, a reforma tributária muda a cobrança do imposto por destino, nós aqui produzimos muito, mas temos pouca população. O que isso vai impactar? O que isso significa? Quais são os métodos de compensação disso? A gente sabe que tem um fundo, tem uma participação no conselho, mas tudo muito superficial. Eu tenho conversado, até tem alguns deputados que ainda não têm conhecimento, a grande maioria não tem conhecimento detalhado dos impactos dessa reforma tributária. Então, trazer para frente essa discussão para que os prefeitos, para que a classe política, as lideranças dos municípios entendam, para a gente se preparar. Precisa ter uma preparação, porque você imagina você ter uma receita X e a expectativa daquilo lá a cada ano subir pelo menos a questão da inflação e você de repente perder recurso. Como que você mantém as despesas? Você tem despesas correntes de funcionalismo que você não tem como movimentar, você tem despesas com educação, com saúde, que são fixos, 15% no mínimo para a saúde, 25% para a educação. Então precisa ter conhecimento de como vai ficar essa questão com a reforma tributária. Então, primeiro, acho que a primeira importante ação da frente é a gente entender essa reforma tributária e saber como ela vai impactar para poder, inclusive, cobrar nossa bancada federal, porque vai haver agora muita discussão em cima da regulamentação da reforma tributária e nós precisamos estar conhecendo para poder cobrar os nossos senadores e deputados federais e aí o papel dos parlamentares estaduais dar esse suporte também aos municípios. O senhor falou sobre esse diálogo com a bancada federal e uma das coisas que foram fazem parte do anúncio da criação dessa frente é justamente discutir o pacto federativo, né? A gente ouve muitas vezes os deputados falar que a gente não tem competência para poder fazer uma lei que vai impactar de uma forma tão profunda. A gente depende de uma iniciativa federal ou de uma revisão de uma lei federal. Isso tem a ver com o pacto federativo que também, obviamente, vai afetar diretamente os municípios, que também tem uma competência muito limitada. A frente parlamentar ela vai trabalhar nesse sentido também? Sim, o Pacto Federativo, lógico, é uma lei federal, é injusto, todos nós sabemos que o pacto hoje ele prejudica os municípios, porque do bolo total de 100%, os municípios ficam em torno de 22%, 23%, uma briga eterna. Eu fui presidente da SomaSul, fiz parte do conselho da CNM, né, da Confederação Nacional dos Municípios, e a briga por 1% a mais, por 2% a mais, esse por 0,5% a mais, né? Faz a diferença, porque hoje de 100%, 22% fica com os municípios, uma percentual que vai de 18% com o Estado e 60% com a União, com o governo federal. E também muito discurso de muitos anos que essa máxima ia mudar, que o recurso tem que ficar na mão dos municípios, mas a gente vê que na prática isso não acontece. Como que nós podemos auxiliar isso? Nós vamos precisar, lógico, da bancada federal, mas conhecendo a situação, e aí a reforma tributária ela vem também, vai mexer com esse pacto que mexe com a questão tributária do país como um todo. Só que essa reforma, ela tem um período de maturação, de regulamentação, e a situação acontece de ano a ano. Então, nós vamos também participar dessa discussão junto com a bancada federal, orientando e apoiando os municípios para que levem propostas para a CNM, que é a Confederação Nacional, para que essas propostas possam se transformar em leis federais. Então é um papel mais de apoio em relação às verbas federais. Só que nós podemos ajudar a discutir aqui no Estado os recursos estaduais, né? Nós comentamos no dia do lançamento da frente a questão do ICMS ecológico, que é uma discussão. O modelo de distribuição do ICMS ecológico é um modelo antigo que beneficia municípios que tenham parques estaduais, mas não discute a questão, nessa distribuição de recursos, não discute a questão de energia renovável, você poder, de repente, incentivar um município que trabalha com energia renovável, que tem uma política de resíduos sólidos, de logística reversa, de tratamento do meio ambiente, criar outras fórmulas, e lógico,
volto a repetir, discutindo com os municípios, porque não existe 2 bolos, o bolo é um só, alguém ganha, alguém perde. Mas você está falando de incentivo ao meio ambiente, nós estamos numa época que nós estamos vendo aí mudanças climáticas, a questão do sul, agora queimada no Pantanal. Então, será que não é o momento de rever essa legislação e poder dar um apoio para que os municípios, incentivar os municípios para investir nessa questão ambiental? É um assunto que nós podemos trazer para dentro da frente e discutir com os municípios. Nós temos assuntos relacionados ao Fundersul, que muitas vezes discutiu, que também é outra forma de distribuição de recursos que pode ser discutido dentro da frente. Nós temos um assunto com relação à defesa civil. Nós vimos agora essa questão do Rio Grande do Sul. A importância da defesa civil, os municípios estavam despreparados com relação a esse evento climático. Ninguém tinha recurso em fundo. Talvez não é hora de criar um fundo estadual para que fique preparar os municípios numa prevenção de eventuais eventos climáticos. Então tem muita pauta que a frente pode trazer para cá e é o local correto para discutir, é a casa da população, né? E fazer essa interlocução com o governo, trazer essas demandas para cá, sempre ouvindo, no diálogo, mas dar esse suporte para os municípios. Esse foi o objetivo da frente. A ideia é você, através da criação da comissão, conhecer tudo que está envolvido em ciência, tecnologia e na inovação, né, tecnológica, dentro principalmente das instituições de ensino superior, das instituições de ensino médio, das empresas existentes no estado que já produz tecnologia, né, independente de estar ou não vinculado a uma entidade educacional, e ao conhecer isso, você poder estar legislando para não permitir que talvez a ausência de uma legislação específica possa atrasar o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, o Estado está dando um passo à frente do ponto de vista da gestão do Executivo, o Legislativo não podia ficar atrás. Então, nós criamos a comissão para ser parceira, né? Para ser parceira das universidades. Nós temos hoje, isso no país é algo novo, que é o CRI, né? Que é o Conselho dos Reitores das Instituições de Ensino Superior. Então, a parceria da comissão com o Conselho, porque são dentro das universidades que se produz principalmente esse conhecimento tecnológico, através também das escolas, principalmente das unidades escolares, tanto privada quanto pública, e que desenvolve lá através dos seus professores e de grupos de alunos, eles têm trabalho nessa área, né, através de recursos do Fundect. Nós, ano passado, foram 600 bolsas, né, de bolsas para ciência, tecnologia e inovação dentro da escola, onde tem um professor, 5 alunos, foram mais 1.000 alunos envolvidos com trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, uma feira científica. Já tem um estímulo aí, antes da própria criação da comissão. Esse ano, 700 bolsas. No ano, quando nós criamos a comissão, nós assinamos as bolsas de estudo. Esse ano foram 700, aumentou. É o estado hoje com o maior número de bolsas concedidas com recurso próprio para alunos do ensino médio, né? Nós também assinamos bolsas de iniciação científica para alunos do ensino superior na área de ciência, tecnologia e inovação, e além disso, projetos que foram lançados pelo Fundect. Aqui a gente tem que fazer esse registro, é importante, né? Da importância do Fundo de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do Estado, com os recursos aportados pelo poder público, é possível lançar programas e projetos, né, que possam fazer com que aqueles que trabalham com essa área, né, na área tecnológica, tenham alguma grande ideia, ele possa apresentar, ter recursos para desenvolvimento da sua ideia e que ela possa se transformar daí, então, em algo concreto que beneficie o cidadão. Então, nós temos que estar, a legislação para e passo, nós não podemos deixar de dar o amparo legal aos nossos cidadãos do ponto de vista da tecnologia de ciência, em função de que o legislativo não acompanha isso. Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, e a comissão tem que saber conhecer
o que está sendo feito, ser parceira das instituições que produzem o conhecimento, ter parceria com o Estado, e o Estado tem também essa visão quando ele cria uma Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, para poder, dentro dos órgãos da esfera estadual, né, dos órgãos públicos da esfera estadual, poder estar trabalhando para organizar esse sistema. Agora veio a lei, né, criando o sistema de tecnologia e inovação no Estado, de ciência, tecnologia e inovação, justamente para permitir que a gente consiga colocar esse assunto que é meio difícil de você falar para o cidadão, para ele conseguir ver o que de concretude tem nisso, o que isso beneficia de fato ele, entender, mas que isso hoje nós não temos mais como fugir disso. Então, a melhoria das políticas públicas que nós sonhamos e queremos, na prestação de serviço público ao cidadão, ela está ligado intimamente ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Deputada, a gente vai bater ainda nessa tecla aí do sistema, que a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar o programa propriamente dito, mas ainda no trabalho da comissão, eu queria saber, a gente conversou brevemente a respeito aí desse gap de idade, né, que a gente vai percebendo que os mais novos têm mais facilidade. Isso também existe na realidade geográfica do nosso estado, né? Com certeza. Não são todas as regiões de Mato Grosso do Sul que têm a mesma estrutura, que têm o mesmo desenvolvimento. Então, a comissão está preparada para espalhar, para difundir o seu trabalho e também esses avanços tecnológicos produzidos aqui para todas as regiões? Essa é uma preocupação? Com certeza. Aliás, esse é o propósito. Nós só vamos ter um estado próspero, inclusive digital, de fato, se nós tivermos os olhares de todas as faces de Mato Grosso do Sul. Nós temos consciência disso, né? É um estado que ele tem regiões extremamente desenvolvidas, competitivas, né? Em escala nacional e até mundial, e outras ainda um pouco distante disso. E é importante, enquanto Estado, e nós estamos aqui para legislar a nível de Estado, que tanto a parte legislativa quanto a executiva tenham essa visão sobre os diversos problemas existentes no Estado e que mesmo dentro do mesmo território criam, às vezes, diferentes estágios, né, das políticas públicas em favor do ser humano. Então nós temos que ter o olhar de que nós somos o segundo, o terceiro hoje, que temos a maior população indígena do país. É preciso ter um olhar, e é preciso que a ciência e tecnologia chegue lá também. Com certeza. E é a ciência e tecnologia que vai, de alguma forma, fazer com que você faça com que haja um nivelamento melhor, na medida em que você disponibilize para o cidadão o mesmo que tem aquele que está numa posição já bem elevada de conhecimento técnico, científico e que tem uma posição diferenciada, aquele que ainda não tem. Então, na medida em que você proporciona para ele, você disponibiliza, por exemplo, que você leva, né, o acesso à ciência e tecnologia. O que é levar o acesso? É você colocar, e como o governo está fazendo, a Infovia em todo o estado, disponibilizar a internet gratuita para todo cidadão, ele conseguir acessar um computador, celular, saber o que ele está fazendo, ele ter acesso e contato com essa realidade. Todo mundo no mesmo nível, na mesma página. Isso você nivela o cidadão. E isso é tarefa do Estado e, obviamente, tarefa dos legisladores de estarem acompanhando e atualizando a nível de lei os direitos que todo cidadão tem de sermos iguais perante a lei. Que ano, hein, Janaína? É isso mesmo, Paulo. Um ano de muitas realizações e avanços aqui no nosso estado. É isso aí. A gente espera que você assistiu a nossa retrospectiva do Por Dentro do Legislativo de 2024, tenha gostado, tenha aprendido mais um pouco sobre o trabalho aqui da Casa de Leis. Isso, Paulo, e agradecendo vocês desde já por ter nos acompanhado ao longo desse ano, né, desse último ano, né, Paulo, que passou, né, que foi um ano de muito trabalho realmente. Muito trabalho e muitas conquistas. Exatamente, que esse ano de 2025 venham aí também muitos trabalhos, muitas entrevistas com os nossos deputados, né? Isso aí, a gente se vê lá.